nesse texto, quando parei para estudar um pouco sobre o que aconteceu com esse homem, Joabe. Joabe, ele era um dos melhores guerreiros do rei Davi. Joabe era um dos mais habilidosos do exército do rei. Várias vezes os livros dos reis vão mostrar, o de 1 Samuel, 2, quem era Joabe. Joabe, irmãos, ele era o braço direito do rei Davi. Ele estava diretamente em um relacionamento com Davi. Só que este homem, por um momento da sua vida, mesmo sendo habilidoso, mesmo tendo prestígio real, mesmo tendo o privilégio de orientar Davi nas batalhas, ele cometeu um ato que deixou o coração do rei Davi muito triste. O primeiro ato que Joabe cometeu de deixar o coração do rei Davi triste foi quando Salomão se rebelou contra Davi para tomar o trono. O filho de Davi se rebelou contra ele. E Davi orientou a Joabe e disse assim: Joabe, persegue ele, mas não mata Absalão, porque ele é meu filho. Só que Joabe, por ser tão leal ao rei, por ser tão fiel, ele não admitia aquilo, que alguém se levantasse contra o rei e ficasse vivo. Porque antigamente era assim: se levantasse contra a autoridade real, contra a monarquia, morria. Então, quando Joabe teve a oportunidade, perseguindo Absalão, que ele fica com seus cabelos presos entre as árvores, os arbustos, o soldado não mata Absalão, mas Joabe diz: não, que isso? Mata. Não, o rei falou para não matar. Mas Joabe não tinha piedade. Joabe matou o filho de Davi. Mas por fidelidade a Davi, então não tomou nenhuma atitude contra esse homem que foi tão fiel a ele a ponto de matar o próprio filho do rei. Isso deixou o coração de Davi muito triste. Como nós deixamos o coração de Deus triste quando transgredimos contra a sua lei. Ele chorou até não ter forças. O segundo foi que, numa batalha, mataram o irmão de Joabe, que era muito bom também. Então mataram o irmão de Joabe também na batalha. Só que esse homem que matou o irmão de Joabe entrou em Jerusalém e veio pedir perdão ao rei Davi pelo que ele havia cometido. E Davi prometeu que não iria matar aquele homem, que não iria tocar naquele homem. E Davi libera aquele homem em paz. Encontramos alguns atributos muito fortes no reinado de Davi, referente aos atributos de Jesus. Mas esse não é o mérito agora. Eu estou falando um pouco de quem foi Joabe, para a gente entender quem era essa pessoa que estava segurando na ponta do altar. E Joabe marca uma emboscada com mais um dos seus exércitos na saída da cidade e diz assim: Davi perdoou ele, mas eu não perdoo, porque ele matou foi meu irmão. Ele arma uma emboscada lá na frente e mata aquele homem que o rei Davi tinha acabado de perdoar. Só que Davi fez um juramento que não iria tocar em Joabe enquanto ele estivesse vivo. Como jurou outros que se levantaram contra ele e pediram-lhe perdão. Então ele disse: olha, enquanto eu viver, não vai te acontecer mal algum. Nesse episódio aqui, Salomão acaba de assumir o trono. Davi, quando estava no seu leito de morte, já de idade, velho, lá com seus mais de 80 anos, quase ou mais, ele chama seu filho Salomão e diz o seguinte: olha, teve duas pessoas que eu jurei não matar enquanto eu estivesse vivo. Mas quando eu morrer, Salomão, você mata. Porque eu não posso, porque eu jurei, mas você pode. Então ele deixou esse juramento com Salomão. Uma das primeiras coisas que Salomão fez quando assumiu o trono foi o quê? Vamos atrás de Joabe. Só que esse homem, Joabe, que não tinha muito senso de religião na sua vida, que era um homem frio, sanguinário, um homem que não tinha pudor quando o assunto era matar, porque ele entendia que estava a serviço real. Um homem que não tinha piedade no seu coração. Um homem que não tinha o amor de Deus dentro dele. Esse homem tinha uma consciência que Deus era bom e rico em perdoar. Joabe, mesmo não sendo religioso, por ser muito próximo de Davi, com certeza, algumas vezes ele deve ter visto os esboços do Salmo de Davi. Ou em alguns momentos ele deve ter visto Davi
orando a Deus e pedindo a Deus refúgio. Esse homem que não tinha nenhum senso de Deus na sua vida, ele entendia que no altar de Deus era o lugar da redenção da sua vida. Ele entendia dentro de si, no seu subconsciente, que quando ele estivesse prestes a morrer, a única solução para lhe trazer a redenção era estar segurando na ponta do altar. Por quê? Porque o altar era o lugar que se oferecia sacrifício. Porque o altar ficava dentro do tabernáculo. Porque o altar representa santidade, pureza. O altar é lugar de gente santa tocar. O altar é lugar de gente santa participar. E muitas vezes eles não entendiam isso. Joabe entendia que o lugar do altar era o lugar da presença de Deus. Assim como você que está me ouvindo nesta noite, eu quero te dizer uma coisa que você já sabe, mas eu quero te relembrar que o altar do Senhor é o lugar onde estamos mais protegidos. O salmista Davi vai dizer que os pardais encontraram casas e as andorinhas encontraram ninhos para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. O rei também vai dizer que vale mais 1000 dias. Vale mais um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. O rei vai dizer que desejava ser porteiro na casa de Deus do que habitar 1000 dias em qualquer outro lugar. Então ele entendia. E esse homem Joabe, que não tinha nenhum senso de religião na sua vida, que não era um homem de oração, que não era um homem, pelo menos a Bíblia não vai dizer que ele era um homem que buscava a Deus, mas ele entendia um pouco quem era Deus. Quando Davi, certo dia, deixou o seu coração se envaidecer e resolveu contar o seu exército, porque era muito numeroso, então o coração do rei Davi se encheu. Foi um dos pecados de Davi também, que muitos não lembram. Mas o coração de Davi, e a Bíblia diz que Satanás incitou o coração de Davi para contar o povo. E Joabe estava do lado de Davi e falou: olha, rei, Deus não vai gostar nem um pouco disso que você está fazendo. E Davi disse: eu sou rei, eu estou mandando, pode fazer. E gerou uma morte, um espírito de morte passou, o anjo da morte passou, matando muitas pessoas em Israel por causa do pecado de Davi. Então ele sabia, Joabe sabia que no altar era o lugar de redenção. Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar, e só são duas e rápidas, mas a primeira coisa delas é que muitos, a respeito, olhando para a ilustração aqui de Joabe, muitos só decidem segurar na ponta do altar quando as suas vidas estão ameaçadas. Joabe teve toda a sua vida para tocar no altar, para se aproximar da presença de Deus. Mas quando ele viu o risco iminente de morte, a ameaça, ele correu para tocar no altar. Semelhança de pessoas que querem viver uma religiosidade exterior. Pessoas que buscam a presença de Deus porque estão passando por algum problema. Não que ele não tenha solução para esses problemas. Não que Jesus Cristo não seja de fato esta solução. Mas muitas vezes nos comportamos como Joabe, irmãos. Quando ouvimos a notícia e a má notícia, aí nos apegamos ao altar. Porque queremos viver de forma leviana. Queremos viver da maneira que vivemos. Mas sabemos que quando a situação chegar ao extremo, a solução é correr para uma igreja evangélica e ficar lá, até a calamidade passar. E muitos, eu digo, quando a calamidade passa, eles vão embora. Quando o risco de morte passa, eles vão embora. Quando o risco da enfermidade passa, eles vão embora. Quando o risco que tão de perto lhe rodeia, do fim do seu casamento, de qualquer outra coisa que venha lhe trazer ameaça, passa, essas pessoas vão se evadir. Eu tenho certeza que se Benaia, conhecendo bem Joabe, quando Benaia veio com a espada para matá-lo, se ele tivesse indo embora, o que ele ia fazer? Ele ia sair do altar. Porque Joabe entendia que o altar era o lugar da presença de Deus, da santidade de Deus, da resposta de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você, você está no lugar certo nesta noite.
porque é aqui que é lugar de resposta para a tua vida. É na casa do Senhor que é resposta de bênção. É na casa do Senhor que é resposta da presença de Deus. É na casa do Senhor que nós temos a vitória. Com certeza você está no lugar certo. Mas muitos estão no lugar certo com a motivação errada. Será que você que está me ouvindo se enquadra nisso? Ah, pastor, eu estou no lugar certo, estou na igreja. Mas e a motivação? É certa ou errada? Talvez você esteja com a motivação equivocada. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer essa palavra para o teu coração. Que primeiro para você ficar tranquilo, tranquila, que você está no lugar certo, que é no altar do Senhor. Onde louvores são entoados ao seu nome. Onde a sua palavra é pregada constantemente. Domingo de manhã, domingo noite, quartas-feiras. Seja qual dia da semana for, o lugar de se estar, ainda que esteja em ameaça, ainda é o melhor lugar, é a presença de Deus. Amém? E quando a espada da justiça estava prestes a ferir Joabe, ele segurou na ponta do altar, porque ele pensou, o meu inimigo não vai me fazer uma injustiça tal, eu com as mãos no lugar santo. Ele estava segurando nas pontas do altar. Ele se agarrou firmemente. E eu posso imaginar, irmãos, porque uma pessoa ameaçada de morte, primeiro, ainda mais sabendo que a morte está ali esperando do lado de fora, essa pessoa não vai ficar confortável. Vai ficar com um conflito interno muito grande. Eu imagino o desespero dele segurando naquele altar, irmãos, com toda a força, esperando que um sacerdote viesse, esperando que um levita entrasse no templo, para ele poder fazer súplicas, para poder lhe oferecer um sacrifício, para que ao menos ele morresse de uma maneira digna. Mas tem aqueles, irmãos, que eu me refiro a você, eu quero acreditar, que está no lugar certo pela motivação certa. Amém? Existem aqueles que estão no lugar certo pela motivação errada, mas existem aqueles que estão no lugar certo pela motivação certa. Quer ver? Você veio aqui nesta noite para adorar a Deus? Você veio aqui nesta noite foi para engrandecer o seu nome? Você veio aqui nesta noite foi para lhe bendizer e lhe render graças por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer? Você veio agradecer a Deus por essa festa maravilhosa que ele abençoou neste lugar? Então você está no lugar certo pela motivação certa. Então segure no altar, porque Deus é contigo nesta noite e sempre. Glória a Deus. Mas, irmãos, acontece uma coisa muito extraordinária que o inimigo sempre vai fazer. Ele vai sempre falar no nosso ouvido, sabe o quê? O que Benaia falou no ouvido de Joabe. Sabe qual foi? O que ele falou? Sai daí. Esta é a palavra de derrota do inimigo para a tua vida. Ele vai sempre te dizer, sai daí. Aí não é seu lugar. Provavelmente poderia ter dito, Joabe, o que é que você está fazendo aí? Um homem matador, sanguinário, sangue frio, e agora está segurando no lugar santo. Agora você está segurando no altar, Joabe. Sai daí. E a resposta de Joabe foi que impactou a minha vida. Joabe respondeu, não, eu morrerei aqui. Isso é muito forte. Porque ele decidiu morrer segurando no altar. E foi assim que ele morreu. Morreu. Segurando no altar. Mas o inimigo, provavelmente quem queria tirar a vida dele, então estava ali como inimigo. Então Benaia, ainda como executor da justiça do rei Salomão, ainda como a espada da justiça do rei Davi, a mando de um servo do Senhor, quando ele sentiu a sua vida ameaçada, ele segurou no altar. E quando o Benaia diz para ele, sai daí, ele disse, não, eu morrerei aqui. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor. Ele vai tentar de várias formas mostrar para você que o seu lugar não é na casa de Deus. Ele vai fazer de várias formas e tentar confundir a tua cabeça para te mostrar que você não é digno de estar na presença de Deus. Talvez até por atos que você tenha praticado no passado. O inimigo às vezes usa isso também. Ele usa o nosso passado. E é isso que muitas vezes a pessoa vem para a presença de Deus
está perto, mas não toca no altar. No momento da decisão de entregar sua vida a Jesus, ele vai recuar. Ela vai recuar e vai pensar duas vezes. Porque o que vai pairar na sua mente é: aí não é seu lugar. Você já aprontou demais nessa vida. Você já fez muitas coisas perversas. Você já fez muita coisa que você tem até vergonha. Sabe aquelas coisas que a gente já praticou, que às vezes a gente tem vergonha até de relembrar? É o que o inimigo usa para mostrar para a gente que a presença do Senhor não é o nosso lugar. E com certeza foi isso que ele usou contra Joabe. Sai daí. E a resposta dele, que tem que ser a minha e a sua resposta para todos os problemas e para todos aqueles que tentam nos afastar da presença de Deus. Eu não estou me referindo à Igreja Batista Triunfante. Eu não estou me referindo a placas denominacionais. Eu estou me referindo à presença de Deus. Eu estou me referindo ao altar de Deus. Eu estou me referindo ao lugar santo de Deus, que temos o livre acesso através de Jesus Cristo. A nossa resposta tem que ser a mesma de Joabe: não, eu morrerei aqui. A triste notícia é que realmente um dia morreremos. É que realmente um dia a espada da justiça vai vir de encontro com o nosso corpo pecaminoso e vai nos trazer a morte física. Vai nos matar. Iremos morrer de alguma forma. O nosso dia irá chegar, a menos que Jesus volte e leve-nos arrebatados com Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, o melhor lugar para estar até o último dia das nossas vidas é segurando no altar do Senhor. É segurando no altar de Deus. E ter a convicção de Joabe. Ele sabia que não tinha escapatória para ele. Ele sabia que iria morrer. Mas ele decidiu morrer segurando no altar do Senhor. Quantos aqui estão com as mãos nas pontas do altar do Senhor? Glorifique a Ele. Todas as vezes que o inimigo te oferecer a proposta, saia do altar. Saia. Responda: não, eu morrerei aqui. Nós precisamos ter essa convicção. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que para mim agora tanto faz estar vivo como estar morto. Porque eu glorifico a Deus tanto na minha vida quanto na minha morte. Porque para mim no viver é Cristo e morrer é lucro. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Uma pessoa que tem a convicção que Cristo vive nele, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que vivendo, ele vive para Cristo. E morrendo, ele está com Cristo. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Esta foi a palavra de Deus para o meu coração no dia de hoje. De que se cumpra em nossas vidas o que o salmista diz no Salmo 23. Que a bondade e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos repetir esse versículo, irmãos, para finalizar? Que a bondade e a misericórdia e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Que Deus nos abençoe